Bom, a semana em Brasília promete com discussão sobre as principais reformas, mas o fantasma das delações, fantasma continua rondando Brasília, por imagens aqui na Jovem Pan. Bom dia, José Maria Trindade. É isso, muito bom dia a todos aí. Olha, é a chamada semana cheia, né? É a primeira vez que os deputados e senadores voltam aqui em Brasília depois deste furacão chamado delação da Odebrecht. Todo mundo sabe que não será o único, né? As outras empreiteiras e empresas também tinham os seus deputados e senadores de estimação no Congresso Nacional, mas é esta que está bombando no momento político. Olha, o presidente Michel Temer chamou os líderes e ministros da área econômica e política para discutir e provar que existe mesmo vida após a delação da Odebrecht. Olha, foi uma reunião estranha e a fotografia lembrava um pouco aquele livro do George Orwell, né? A Revolução dos Bichos, quando os porcos analisaram ali pela janela, vendo seus colegas porcos andando em dois pés, o que era proibido no início, né? E ninguém sabia naquele momento quem era porco e quem era humano. Então essa reunião de ontem do presidente Michel Temer lembrou muito isso. O presidente pedindo apoio para continuar com o projeto de reformas no Congresso Nacional, independente dos abalos políticos, e os líderes discutindo o que fazer. Esse é o grande debate de bastidores por aqui. Saber o que fazer e como sobreviver politicamente depois deste processo. Surpreendeu. Todos achavam que ia, sim, acontecer um abalo político muito grande, mas ninguém contava com esta cobertura e com a atenção do público, que aumentou os índices, né, dos telejornais e do jornalismo de rádio, né, e também da área de mídias sociais, e mostrando ali a árvore genealógica da política brasileira e da corrupção. Estão, sim, assustados os líderes aqui no Congresso, viu? Aliás, professor Vila, são tantas horas de gravações, essas delações, e é interessante que as gravações vão surgindo aos poucos, porque como o Zé Maria já explicou, tem pelo menos 1 tera de gravações, no caso a Jovem Pan recebeu o HD externo. Imagina você ficar assistindo, isso daí é Netflix para dias e dias, né, professor? E é engraçado isso que o Zé Maria destacou, que eles estão todos assustados, né? Acho que assustados somos nós, né? Nós é que estamos assustados, porque todo mundo sabia parte da proporção desse esquema, mas não a sua grandiosidade, né? E sua profundidade, né? Que foi terrível, tal, que está sendo apresentado, e a forma como era negociado e o que foi negociado, né? Então isso, como o Zé Maria está falando, o pessoal ficou assustado, assustado acho que estamos nós. Agora, eles sabem que é difícil tudo terminar em pizza. Lembrando as metáforas futebolísticas, afinal, o futebol é tão importante no Brasil que invade, inclusive, a política tal. Acabar em pizza não dá, que é o que eles estão tentando, de uma forma ou de outra, acabar em pizza. Mas isso dificilmente ocorrerá, né, Zé? Pois é. Eu me lembro daquela frase do Jarbas Passarinho, né? Pego em uma irregularidade, o político respondeu: eu estou surpreso. E aí responderam para ele: não, surpreso estou eu, o senhor está surpreendido, né? Então, os líderes ficaram surpreendidos com esta revolução de costumes até. Olha, Vila, é difícil ver um quadro político onde o relator está sendo investigado da reforma da Previdência, né? E também com dívidas da empresa dele para com a Previdência, o presidente da Câmara e o presidente do Senado e os grandes líderes nacionais. Eu queria mudar aqui um pouco o tom da conversa, porque me perguntam aqui por onde passo em Brasília sobre a prisão desses investigados. Não é bem assim, mas o presidente, aliás, o relator do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, pode decretar a prisão se houver um pedido, né, do Ministério Público, fundamentado, evidentemente. Mas este é o caso de prisão se houver tentativa de ameaça à testemunha ou o famoso jeito ali para esconder o dinheiro. Me disseram, envolvidos aí nesta investigação da Operação Lava Jato, né, da Força Tarefa, que todos se preocupam muito mesmo com o dinheiro, a não devolução do dinheiro, até mais, por surpresa geral, do que com os anos de cadeia.
Então, quem estiver escondendo dinheiro ou tramando contra a Lava Jato pode sim ser preso antes da condenação final. Pois é, e o Zé Maria, falando sobre as reformas, né? O presidente Michel Temer concedeu uma entrevista aqui à Jovem Pan. Ontem à noite teve uma reunião na casa do presidente, no Jaburu, e ainda não é um ponto pacífico. As propostas podem ser alteradas, né, Zé Maria? Pois é, o presidente pediu, inclusive aos ministros da área econômica, o ministro Henrique Meirelles participou, projeções, né, e dados sobre como será esse novo projeto, que será um novo projeto a ser apresentado possivelmente amanhã pelo relator, o deputado Arthur Maia, né, e como fica a contabilidade da reforma da Previdência. Isso para apresentar amanhã aos líderes num café da manhã. É lá, nesse café da manhã, que o presidente vai sentir ali o chamado pulso político, né, de como a reforma da Previdência será encarada neste novo projeto que, como você disse, Tiago, realmente não é consenso e ainda enfrenta dificuldades. E aquilo que foi dito desde o início, né, não é fazer a profecia do passado, né, aquilo que foi dito desde o início, que o projeto original do governo não ia passar. Não ia passar hipótese nenhuma, né? E você mesmo destacou isso diversas vezes, tal, e que negociar, e o presidente aqui disse em entrevista minutos atrás ao Jornal da Manhã, faz parte da democracia. O executivo tem de negociar com o legislativo. Negociar, evidentemente, em termos republicanos. E ele disse aqui uma outra coisa que já tinha sido dito semanas antes no próprio Jornal da Manhã, de que a querer fazer a reforma como estava sendo proposto, podia até aprovar no Congresso, mas transformaria o presidente em uma espécie de Sarney de 1989 na sucessão de 2018, na sucessão dele, tendo em vista que ele não é candidato à reeleição. Para ele ser um ator político na sua sucessão presidencial, e isso foi dito aqui durante várias semanas, tal, ele teria de passar uma reforma mais amena, e outros presidentes, e ele falou isso também aqui, que vão ter de fazer outras reformas, isso é inevitável. Achar que vai curar o mal já pela raiz agora, politicamente é um desastre. Quem propõe isso não conhece política. Você vai ficar com a batata quente para todo sempre e não vai ser nada. Pode até aprovar no Congresso, mas você acabou politicamente e tal. E muitos do que se aprovassem aquele projeto originalmente ia acabar politicamente. Então não pode. O que determina o país é a política. Primeiro ponto. O resto é secundário. Agora, claro que não significa irresponsabilidade econômica, mas o presidente agiu bem, tem de ser assim, e tem de negociar. Outros vão ter de resolver essa questão. O Brasil não vai acabar. O Brasil está para acabar desde o dia 1º de maio de 1500, quando o Pero Vaz Caminha escreveu a carta, que ficou perdida há 3 séculos, foi descoberta no início do século XIX. O Brasil não vai acabar. É nada melhor do que agora, está tudo digitalizado os arquivos, a gente relê os jornais de 10 anos atrás. Primeiro, um monte de balão de ensaio que fracassou, um monte de previsão que deu toda errada, né? Parece assim, o cara faz a previsão da rodada de domingo, no sábado, do Campeonato Paulista, quero ver quem acertou. Quem saberia que a Ponte ia ganhar de 3-0, né? Então, tudo coisa furada. E aí o cara faz a profecia do passado, começa a dizer coisa que não diz. Então, nesse sentido, tem de negociar. Negociar faz parte da democracia. Zé Maria, bom trabalho para você. É isso, muito obrigado, bom dia a todos.